Vamos abrir agora, irmãos, a palavra do nosso Deus, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 2, versículo de 1 a 13. Livro do profeta Jeremias, capítulo 2, verso de 1 a 13. Jeremias, capítulo 2, verso de 1 a 13. Diz assim a palavra de Deus. Jeremias, capítulo 2, verso de 1 a 13. Diz assim a palavra de Deus: A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: Lembro-me de ti, da tua afeição, quando eras jovem, e do teu amor, quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da tua colheita. Todos os que o devoravam se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: Que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. E sem perguntarem: onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de couvas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum? Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesses o seu fruto e o seu bem. Mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizeste abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar, de Chipre, e vede, mandai mensageiros da Quedá, e atentai bem, e vede, se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Que o Senhor aplique sua palavra em nossos corações. Só que até o verso 13. Oremos. Grandioso e eterno Pai, diante, meu Deus, de tua santa presença, queremos, ó Deus, agora te pedir perdão pelos nossos pecados. Quero te rogar, Senhor, que em teu bendito nome, o Senhor nos ajude, ó Deus, na exposição da tua palavra. Que hoje, ó Deus, haja um despertamento na tua casa. Um despertamento, ó Deus, que venhamos a lembrar dos tempos, ó Deus, passados. Ó Deus, daquele tempo que nós servíamos a Deus de uma forma bem mais alegre. De uma forma, ó Deus, bem mais contente. Bem mais, ó Deus, jubilosa. Ó Deus, desperta a tua igreja para continuarmos nessa trajetória, Senhor. E eu queria te pedir, Senhor, no poder do Santo Espírito,
Abre os nossos corações para compreendermos a Tua palavra e assim, ó Deus, aplicá-la em nossos corações. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria falar hoje à noite sobre o amor de Deus. Mas não só pelo o amor de Deus, mas eu queria falar da saudade de Deus. Da saudade de Deus. E o que seria, irmãos? Como é que nós definimos saudade? Saudade, segundo o dicionário, é um sentimento devido ao afastamento de uma pessoa. Saudade é o sentimento devido ao afastamento de uma pessoa. E Deus aqui, conforme o capítulo 2, Deus, ele tem emoções. Deus é uma pessoa. E Deus aqui, ele sente saudade pela distância dos seus filhos. E aqui é exclusivo, no capítulo 2, o povo de Israel. E Deus, ali, Deus estava desejoso, irmãos, em reviver experiências e situações passadas na vida daquele povo. Assim, irmãos, quando eu estava estudando essa mensagem, meus olhos em alguns momentos encheram de lágrimas, porque saudade é algo que nos faz lembrar muitas coisas. Nos faz lembrar muitas coisas. Assim, irmãos, é triste o momento atual em que nós estamos vivendo nas igrejas. A saudade que Deus tem do seu povo, do tempo que seu povo era bem mais fiel. E assim, irmãos, essa mensagem tem como propósito despertar os irmãos para um primeiro amor, para aquele início, quando você começou, onde você tinha todo o fervor, onde você tinha todo o desejo de vir à casa de Deus. Irmãos, nós não temos mais crentes como nós tínhamos antigamente. Os idosos estão indo para a glória, e os que estão chegando agora, irmãos, estão em um costume que está deixando Deus triste, está deixando Deus muito magoado conosco. Assim, irmãos, o profeta aqui, Jeremias, ele foi chamado aqui para o ministério ainda muito jovem. Quando ele inicia ali, ele era muito jovem, ele era muito novo, e ele profetizou aproximadamente 40 anos, 40 anos ali pregando, mas ele permaneceu durante esses 40 anos absolutamente impopular e solitário. Imagine, 40 anos, impopular e solitário, sem ninguém. Pregava, e a mensagem entrava pelo ouvido e saía pelo outro. Alguém da Assembleia, ele disse, um pastor da Assembleia, ele pediu em um culto que os irmãos colocassem as suas mãos no ouvido. Fique assim, irmãos. E os irmãos ficaram sem entender por quê. Não, sabe para que é? Para quando você ouvir a mensagem, para ela não sair do outro lado. Feche, para que ela não venha a sair. Assim, irmãos, o profeta Jeremias, ele falava, ele pregava, mas ninguém dava ouvido. Então, um ministério impopular, um homem ali solitário que anunciava a palavra de Deus. E naquele tempo ali, irmãos, Israel, ele já havia sido levado cativo pela Síria, e ali o reino de Judá estava em plena decadência por causa da desobediência à palavra de Deus. Além da decadência, estava prestes a ser levado cativo pela a Babilônia. E digamos que era um tempo ali de ebulição. Por que um tempo de ebulição? Porque ali disputavam a hegemonia a Síria
a Síria, disputavam ali a hegemonia o Egito e disputavam ali a hegemonia a Babilônia, os três querendo ser o maior. Os três ali queriam conquistar a liderança mundial. E a Síria, ela levou ali aproximadamente 300 anos no controle ali da situação. Até que no ano 607, a Babilônia derrotou a Síria. E a Babilônia então começa a tomar todo o poder. No ano 605, a Babilônia também vai derrotar o Egito. Então, já notamos que a Babilônia está dominando tudo ali. E ela continua vencendo, e quando ela vence o Egito, e ela vence a Babilônia, ela torna-se praticamente a dona do mundo. Mas antes, irmãos, já havia tido uma batalha entre Judá e o Egito, que o Egito tinha um rei chamado Faraó Neco. E esse rei, ele havia ali também vencido a Israel, e foi ali justamente no período do piedoso rei de Israel, que vocês estão aqui estudando, chamado o rei Josias. E quando aquele rei piedoso ele morreu, Judá mergulhou em uma profunda crise e dela não se recuperou mais. Então Judá desceu a ladeira, entrou em uma crise que não recuperou mais. Também quando o Egito havia vencido a Judá, Judá não tinha mais poder nenhum. Judá virou submisso a todos os países. Por causa de quê, irmãos? Por causa da desobediência. Então, depois de tão fraco que estava Judá, a poderosa Babilônia, ela vai invadir Jerusalém e vai levar os príncipes cativos e vai levar também primeiro os nobres. Na primeira leva, levou os príncipes, levou também os nobres daquela cidade. E depois de 10 anos, eles retornam de novo. E retornam, irmãos, desta vez, para promover uma grande destruição. Olha o que é que o pecado faz na vida de uma pessoa. O pecado causa destruição. E aí ele vai voltar novamente depois de 10 anos ali, e promoveu grande destruição ali em Jerusalém. Primeiro ele entrincheirou a cidade, destruiu os muros, ele destruiu o templo, matou jovens, matou mulheres, matou crianças ao fio da espada e levou o remanescente cativo para a Babilônia. Então, destruiu a cidade completamente. Arrasou ali aquela cidade. E adiante, irmãos, desse cenário aqui, um cenário desolador, é que, segundo a Bíblia, nos diz que o profeta Jeremias, ele chora copiosamente quando ele vê tamanha miséria ali em Jerusalém. E aqui ele fala através de Deus. Ao ver ali, o profeta Jeremias ali, e ele vai estar quando ali o povo foram levados, mas antes ele avisou o que iria acontecer. E ali Jeremias viu famílias sendo arrancadas de seus lares pelos conquistadores, crianças ali sendo pisadas pelas ruas como lama. A cidade ali estava sendo esmagada, e ali o inimigo estava arrasando com a cidade. E o pecado, irmãos, o pecado, ele traz isso.
E é por isso que Deus diz aqui no texto que ele tinha saudade do tempo que o povo era bem fiel a ele, bem fiel. E Jeremias, ele não foi somente, irmãos, testemunha da humilhação sofrida pelo povo de Jerusalém, mas ele também foi testemunha da teimosia daquela nação rebelde que não quis ouvir a voz de Deus. Então, irmãos, todas as vezes que nós não ouvirmos a voz de Deus, nós haveremos de sofrer. Todas as vezes que Deus falar conosco e a gente não ouvir, nós haveremos de sofrer. Nós haveremos de pagar pelos nossos erros. E ali, irmãos, eles não quiseram ouvir a voz de Deus. As autoridades da época de Jeremias se uniram ali para rejeitar fortemente a voz profética do profeta. E ele ali, irmãos, solitário, ele foi preso por eles mesmos, porque eles não acreditavam. Ele foi preso, ele foi açoitado porque ele falou a verdade. E aí a gente percebe aqui também que, em certo sentido, nós podemos até assemelhar Jeremias com Jesus em alguns aspectos. Por que nós podemos dizer isso? Ambos, tanto Jesus como Jeremias, nasceram e cresceram em vilas desconhecidas. Se você for ver aí no texto, Jeremias, ele nasceu em um local chamado Anatote. Jesus, ele nasceu em Belém, mas cresceu em Nazaré. E justamente, tanto Jeremias como Jesus, eles foram rejeitados pelos seus próprios. Por 2 vezes Jesus entrou em Nazaré, e por 2 vezes eles quiseram matá-lo. Sai daqui, vai para outro lugar, vai embora daqui. A mesma coisa foi o profeta Jeremias. E para que nós tenhamos uma ideia, Anatote ficava a 5 quilômetros de Jerusalém, então era bem próximo. 5 quilômetros, suponhamos que vá daqui, como é o final de linha, eu nem sei se dá isso. Dá não? Então você vê que ainda era bem mais perto aonde ele morava. Mas os de Anatote rejeitaram Jeremias, como também os nazarenos fizeram também com Jesus. E os líderes ali religiosos, eles foram os principais opositores do profeta Jeremias, prendendo, açoitando, e o mesmo ocorreu com Jesus, perseguido pelos principais líderes religiosos de Israel. Jesus foi perseguido pelos fariseus, Jesus foi perseguido pelos saduceus, pelos escribas, pelo sinédrio, Jeremias também. Agora notem que Jeremias, ele quando veio no seu ministério, ele ali também, ele atacou aquela religiosidade que era tamanha, mas era algo superficial, era algo só por fora. E Jeremias, ele veio ali para atacar ali, como Jesus também, ele veio também fazer a mesma coisa. Ali o povo de Judá, irmãos, havia ali abandonado a Deus. Agora notem que eles não abandonaram o templo. Eles não abandonaram o templo, também não abandonaram o culto. Interessantíssimo, para a gente pensar um pouquinho. Eles não abandonaram o templo, não abandonaram também o culto, mas havia abandonado a Deus. Há pessoas que vêm à igreja, domingo após domingo, mas amam a igreja, amam os cânticos, mas abandonaram a Deus há muito tempo. Há muito tempo. Há outros que já escancarou, eu não venho mais, já abandonei mesmo. E há aqueles também que já não vêm, e quando você pergunta, está tudo bem.
A mesma coisa aqui de Judá, está tudo bem conosco. Jeremias dizia: olhe, o mal vem para vocês, pode abrir os olhos que o pecado vai destruir vocês, que nada. Nós estamos muito bem, nós frequentamos o culto, nós somos assíduos a essas reuniões. Então, para eles, a bênção estava no templo, e nós haveremos de ver isso hoje à noite. A Bíblia diz, irmãos, que o povo, ele confiava mais no templo do que no próprio Deus. E até hoje, há pessoas que confiam mais no templo do que no próprio Deus. Há pessoas que dizem assim: venham para tal igreja, porque lá você vai receber tais bênçãos. Então não é mais Deus que abençoa o povo. Agora é o templo, e nós estamos, irmãos, vivendo isso, tanto fora das nossas igrejas, como até mesmo dentro das igrejas batistas, em todos os locais, todos nós estamos vivendo isso. E ali, irmãos, Jeremias ali, ele atacou ali o povo, porque o povo ficou um povo supersticioso. Se você for ver no capítulo 7, no verso 4, no verso 8 e no verso 11, você vai ver que o profeta ali vai falar justamente sobre o templo, mas o profeta está atacando por causa de uma fé supersticiosa que eles tinham no templo, e crerem que a sua conduta moral não era tão importante. Assim, irmãos, há muitas pessoas frequentam as igrejas, mas para elas as suas condutas morais não têm muita importância. E eu digo, para a vergonha nossa, quem pensa assim nunca teve um encontro com Jesus. Para a vergonha nossa, nunca teve um encontro com Jesus. E se você for ver aí no capítulo 7, no verso 4, no verso 8 e no verso 11, você vai ver aí que ele fala templo, templo do Senhor. É porque as pessoas confiavam ali no templo, mas não confiavam em Deus. Jesus Cristo também, ele chorou ali em Jerusalém. Assim que ele entrou, ele viu ali Jerusalém, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. E ele vai chorar. Ele vai chorar ali, Lucas capítulo 19, verso 41, você vai ver ali, que Jesus também chorou em Jerusalém, quando ele entrou, e ele sabia o que viria para Jerusalém, e ele chorou ali por Jerusalém. Jeremias também chorou, se você for ver aí no capítulo 8, verso 20, verso 21 e 22, você vai ver que o profeta, ele está lamentando. E olha, irmãos, e se você for ver aqui no texto, você vai ver que Deus aqui, ele olha para a nação de Israel, para Judá, ele olha como um noivo olha para a sua noiva. E ele aqui vê que essa noiva abandonou o seu amor por ele, abandonou o amor conjugal. O amor havia esfriado. Irmãos, a primeira pergunta hoje à noite: o seu amor tem esfriado ou tem aumentado? Seu amor por Deus tem esfriado ou tem, irmãos, aumentado? Façamos essa pergunta para nós mesmos, porque se faz necessário, irmãos. Note que ali o povo estava traindo a Deus com os ídolos, o povo estava encantando-se com os ídolos, e o povo estava abandonando ali a Deus por causa dos ídolos. E aqui, irmãos, Deus ali vai usar o profeta, que vai trazer aqui uma palavra carregada de emoção. Vamos agora pensar no coração de Deus. Vamos pensar em Deus, o que Deus pensa a nosso respeito, o que Deus estava pensando a respeito daquele povo. Note, irmãos, que Deus ali, Deus sente saudade dos tempos, aquele tempo de ouro,
de afeição do seu povo por ele. Vejamos no verso 2, verso 2. Vai, clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor. Lembro-me de ti, da tua afeição, quando era jovem, do teu amor, quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Note que ele fala aqui, lembro-me de ti. Lembro-me de ti. Irmãos, Deus lembra de cada um de nós. Irmãos, as pessoas têm um encontro com Jesus, estão muito bem, estão caminhando com Cristo, depois as pessoas começam a dar para trás. Já não tem mais o mesmo amor. E Deus diz aqui, eu lembro do tempo que você, Israel, você era fiel. Irmãos, eu lembro de muitos irmãos aqui, o tempo que eu conheci, irmãos que vinham à frente cantar, irmãos que louvavam o Senhor, irmãos que participavam de todos os eventos. Hoje esses irmãos já não correm mais, esses irmãos já não querem mais nada, esses irmãos já botam várias desculpas. Estamos vivendo, irmãos, nesse tempo de crise, e essa mensagem tem como propósito despertar vocês para o que vem pela frente. Será que vocês haverão de ficar tristes comigo, porque eu dei para trás? Será que eu hei de ficar triste com vocês, porque vocês estão magoando Deus? Lembro-me de ti, da tua afeição, daquele tempo. Note, irmãos, que no verso de 1 a 3, Deus demonstra ali saudade pelo seu povo, e Deus aqui, fala aqui daquele tempo, que o povo tinha toda a afeição que lhe era devotada, aquele tempo que o povo era um povo devoto, aquele tempo que o povo dava valor às coisas de Deus. Irmãos, pare para poder refletir em uma mensagem pregada. Quantas vezes as pessoas saem do culto? Quantas vezes as pessoas vão lá embaixo beber água? Quantas vezes as pessoas vão no banheiro? Quantas ligações na hora de um culto, irmãos? É porque, irmãos, a nossa afeição já não é mais a mesma por Deus. Irmãos, essa mensagem aqui nos faz fazer um check-up de nossa condição diante de Deus. Qual a nossa condição diante de Deus? Qual a sua condição diante de Deus? O que você tem feito para Deus? Será que Deus também, Ele sente saudade de você? Olha, e se Deus sente saudade de você, é porque você não está perto. Porque quando estamos perto de Deus, Deus não sente saudade de nós, porque Ele sabe que está perto. Como falamos, saudade é causada por uma distância. E assim, irmãos, tem muita gente que está deixando Deus com saudade, porque já não anda mais com Deus. E aí, irmãos, nós causamos saudade a Deus quando esfriamos em nosso amor por Ele. É como se Ele olhasse para nós e Ele dissesse: eu lembro do tempo da sua afeição, quanto o seu amor por mim, quando a igreja tinha um amor intenso, um amor fervoroso, igual a Israel, irmãos. Aqui é como Deus também estivesse dizendo: eu lembro aquele tempo que você, meu irmão e minha irmã, tinha uma afeição muito grande por mim, quando você se afeiçoou por mim e você entregou todo o seu coração, toda a sua alma, e hoje você já não é mais as mesmas pessoas. Irmãos, é como se Deus também estivesse dizendo: eu lembro daquele tempo que você tinha um prazer imenso em ler a Bíblia, em ler a palavra de Deus, tinha um prazer imenso na oração, naquelas reuniões que o povo de Deus orava para oração, aquele tempo também, irmãos, em que nós proclamávamos a palavra de Deus com alegria. Está se acabando, está se esfriando, irmãos, em cada um de nós também, como povo de Israel. Aquele tempo, irmãos, que Israel louvava a Deus, e o louvor vinha do coração, emanava da alma, de lá de dentro, aquele louvor com fervor. Irmãos, eu conheço um pastor, um dos melhores pastores que eu conheço, e ele estava falando que na igreja dele, nas reuniões de oração,
a cada dia está ficando mais vazio. Irmão, se eu tivesse um pastor daquele, eu ficaria sempre perto dele, porque ele ia sempre me instruir com a palavra de Deus, e eu sei que eu iria crescer muito, mas a igreja não quer mais, irmãos, não quer mais. A igreja está perdendo o amor a Jesus. Quantas pessoas poderiam hoje estar aqui? Quantas pessoas hoje que ficam criando doença? Mas basta ter um evento que estão todas aí fora, todas passeando, todas. Isso é o que, irmãos? É esfriamento do povo de Deus. O povo também ali de Israel estava, irmãos, também fazendo a mesma coisa. Irmãos, Deus ali tinha saudade da juventude daquele povo, quando aquele povo ali tinha uma devoção sincera. Irmãos, eu já vi jovens aqui, jovens de abrir a palavra de Deus, jovens trazendo mensagens maravilhosas, e hoje você não vê mais isso, infelizmente você não vê. Por que você não vê, irmãos? Porque o povo está perdendo o interesse pelas coisas de Deus. Irmãos, Deus, Ele sente saudade do nosso primeiro amor, aquele tempo. Devemos, irmãos, perguntar a nós mesmos, pergunte-se a você, se sua devoção hoje é maior que antes. A sua devoção hoje é maior que antes, Davi? É maior do que antes? Ou diminuiu? Devemos, Yuri, perguntar se a sua devoção, se a minha devoção é maior que antes, irmãos. Devemos fazer sempre esse questionamento: a minha devoção a Deus é maior que antes? Se não tiver, irmãos, aumentando, é porque eu não estou bem com Deus, e Deus vai sentir, irmãos, saudade de nós. Pergunte, irmão, a você mesmo sobre sua vida devocional, sobre suas reações à palavra de Deus, seu ardor pelo evangelismo, pelas almas perdidas. Pergunte, irmão, se ainda há isso em você. Irmãos, devemos também perguntar se você ainda tem a alegria de convidar um parente ou um amigo para que venha à casa de Deus. Pergunte para você mesmo se você ainda tem aquela alegria que uma alma que você convidou, ou que outras pessoas convidou ou convidaram, que elas passem pelo mesmo milagre da conversão que você passou. Devemos, irmãos, fazer essas perguntas, porque os tempos, irmãos, estão mudados. Irmãos, pergunte para você mesmo, lembre-se daquele tempo que você descansava em Deus, que você confiava em Deus, e você sabia que durante as suas aflições, Deus estava por detrás, lhe ajudando em cada aspecto, assim como Deus ali fez com Israel. Irmãos, não deixe seu amor por Deus apagar, como ali o povo de Israel fez. Eles perderam aquele encanto pela graça de Deus. Há pessoas que perderam o encanto pela graça de Deus. A graça de Deus já não lhe interessa mais. A graça de Deus já não é mais nenhum atrativo, e por várias desculpas param de cultuar a Deus. Há aqueles outros que vêm à igreja, cultuam a Deus, mas é de uma forma superficial, é de uma forma externa, e esse também Deus não recebe. Então, irmãos, essa mensagem nos faz refletirmos o que nós temos feito. Quem somos nós? Somos crentes realmente? Como é que está o nosso louvor, irmãos? Há pessoas, irmãos, que estão secos, apáticas, que não tem mais interesse em nada das coisas de Deus, e aí está causando saudade a Deus. Devemos, irmãos, todos os dias fazer isso. Então, irmãos, Deus diz aqui: lembro-me de ti daquele tempo. Mas, irmãos, ainda dentro do verso 2, Deus me dá outra informação aqui dentro do versículo 2. Vejamos aí dentro do verso 2, que Deus aqui ainda me dá outra informação. Lembro-me de ti, da tua afeição, quando eras jovens, e do teu amor. Do teu amor. Olha que ele lembra de tudo, Marquinhos. Ele lembra de cada passo. Do que nós faríamos, do que nós fizemos, e hoje nós não fazemos mais. Irmãos, quantos senhores, quantas senhoras que tem aqui hoje à noite,
que já vem servindo a Deus há muitos anos aqui e não desistem de servir a Deus. Mas, irmãos, lembro-me do teu amor quando noiva. Vejamos, irmãos, essa frase do teu amor quando era noiva. Irmãos, quando nós começamos, Moisés, a namorar, interessante, era um amor, né? Era um amor. Todos os dias, né, irmã Nena, na porta, né, bispo? Enchia de perfume. Duvido que alguém quer conquistar alguém que vá desarrumado, vai bem arrumado, vai cheiroso, se possível vai até cheios de poesia. E Deus aqui, irmãos, está falando como um noivo, que lembra da noiva, e que a noiva prometia também muita coisa, a noiva também, claro, fica também cheirosa, e aí deixou aquele encanto, é pelo noivo. É isso que Deus quer dizer. E as palavras aqui, irmãos, justamente Deus sente saudade, é do primeiro amor, e a palavra aqui é uma palavra cheia de ternura, e ela torna-se aqui mais ainda evidente, é quando justamente ele via ali Israel como uma noiva, e ele vê também a igreja hoje como uma noiva. E a pergunta é: será que Deus está contente com você como igreja? Será que Deus está alegre com você? Mas aqui ele via como uma noiva. Irmãos, imagine as palavras contidas nessa imagem aqui, e nos faz lembrar algumas coisas, como aquele noivo que dizia assim, hoje eu vou na sua casa, eu vou me preparar para te encontrar. Irmãos, é isso que Deus está querendo aqui mostrar para ali Israel. O tempo que Israel tinha vontade de encontrar com Deus, o tempo que Israel tinha vontade de falar com Deus, de falar com Ele, e Deus era o deleite do seu coração. Israel era como uma noiva, seguia a Deus pelo deserto. Todos os momentos ali Israel confiava em Deus, sem duvidar. Cada dia era uma aventura, uma experiência maravilhosa. É isso que Deus estava lembrando, daquele tempo que Israel ali dependia de Deus. E muitos crentes, irmãos, eles agem como Israel. Ali não havia rebeldia, nem incredulidade, não havia ali também desconfiança, mas depois o coração esfria. E muita gente, irmãos, muita gente mesmo, muitos crentes já não são mais os mesmos. Repetimos, deixam o culto por qualquer motivo, não vêm por qualquer motivo. Tem aqueles que não vêm até por uma simples crise de rinite. Imagine, tem aqueles que não vêm simplesmente. Os irmãos já ouviram aqui uma vez um certo pastor dizer que alguém não vinha para o culto porque tinha um gato de estimação e o gato não ficava só. Eu já ouvi aqui em uma mensagem há muitos anos atrás um pastor dizer isso. Já ouvi aqui também um pastor dizer que uma pessoa falou para ele que não viria para o culto porque tinha que lavar o carro justamente naquele horário do culto. Eu já conversei com uma pessoa e ela me disse que não estava vindo para o culto porque tinha que trabalhar naquele horário. Enquanto ele trabalhava naquele horário, enquanto ele roubava o tempo do Senhor, o diabo roubou o tempo dele. E hoje ele não é mais o mesmo. E hoje ele está por aí, está por aí. Saiba Deus, no dia que Deus chama ele para um acerto de conta. Assim, irmãos, quem não tem tempo para Deus, perde tempo. Quem inventa trabalho aos domingos, eu não estou falando daqueles que dão plantão, não. Eu estou falando daqueles que inventam trabalho dia de domingo. Esses que inventam trabalho, irmãos, aos domingos, esses vão dar trabalho. Não se firmam, não estão bem com Deus. Esses sim, Deus também tem saudade, sim. Então, irmãos, Israel
Ele era como essa noiva, que tinha prazer. E hoje, irmãos, as coisas mudaram. Muita coisa mudou. Muita gente vem ao templo, gosta dos cânticos, mantém um compromisso externo, mas o coração está frio. O coração está frio. E você percebe quando o coração está frio. Nós fizemos aqui, uma conferência aqui, a Semana da Família, e muitas famílias vieram aqui à frente cantar. Eu queria ter o dom que vocês têm. Eu queria ter. Para que eu pudesse assim, não todo domingo, mas de vez em quando eu vim aqui cantar, como Tati fez. Então Tati quebrou a cipuada que os irmãos tinham que tomar hoje à noite. Ela veio cantar aqui na frente. Assim, irmãos, eu queria saber cantar. Eu queria ter o dom que vocês têm, porque a Bíblia diz, quem está alegre, o que é que diz? Cante louvores. Então, irmãos, agora será que nós vamos esperar chegar ainda o ano que vem, no mês de maio, para reunirmos de novo, para louvarmos aqui ao Senhor? Não, irmãos. Não, eu vi aqui Pavarotti, cantando aqui Osana, e eu vi como saiu bonito, né? Imagine se Pavarotti de vez em quando, é brincadeira, viesse sempre aqui à frente. Eu sei que ele tem problema de saúde, mas irmãos, eu gostei de ver as famílias unidas para louvar ao Senhor. Então, irmãos, mas que isso não fique somente nessas épocas, que todos os dias nós tenhamos um culto, né? Mas um culto alegre, onde as famílias sentem prazer em Deus, o coração firme, o coração alegre. E ali, irmãos, olha, Israel não tinha mais um coração firme, já não era mais puro, a vida ali já não era mais santa, e Deus já não era mais o prazer da alma daquele povo. E hoje também, irmãos, muita gente já não é mais santo, já não é mais puro, já não gosta mais das coisas de Deus, prefere ficar em casa e só aguardar os últimos acontecimentos, infelizmente. E ali, irmãos, também o povo fazia a mesma coisa, fazia tudo que hoje está ocorrendo. O povo de Judá ia ao templo, ele tinha orgulho da religião deles, mas eles achavam que tudo estava bem, mas estavam afastados de Deus. Vejamos ainda dentro do verso 3, ali eu tenho aqui ainda outra informação. Eles gostavam do templo, mas tinham perdido a sua comunhão com Deus. E uma coisa, irmãos, uma coisa é conhecer a igreja de Deus. Uma coisa é conhecer a igreja de Deus. A outra coisa é conhecer ao próprio Deus. É diferente. Mas no verso 3 eu tenho aqui outra informação, dentro do verso 3. Então Israel era o quê? Era consagrado. Isso nos faz lembrar alguma coisa. Israel era consagrado. Por que ele não bota aqui? Israel é consagrado. O verbo aqui está em qual tempo? Passado. Irmãos, será que isso não nos machuca ou não? Será que Deus também nos vê assim também, como nós éramos consagrados? Ou Deus pode dizer, você é uma pessoa consagrada, mas aqui Israel era consagrado. Então, irmãos, note que Deus tem saudade daquele tempo que você era consagrado ao Senhor. Note que ele disse, eu me lembro, é a saudade de Deus. E aí você vê, quando Israel era consagrado, ele tinha comunhão com ele. Israel entregava-se a Deus sem reserva. Israel confiava a sua vida a Deus, ao seu destino, ao seu futuro. Nós também. O tempo que nós éramos consagrados, nós também fazíamos as mesmas coisas. Nós entregamos nossa vida a Deus, o nosso destino, a nossa vida. E olha, irmãos, quando uma pessoa ela é realmente consagrada, ela tem prazer em vir à casa de Deus, de aprender de Deus. Irmãos, note que
nos 3 primeiros versos aqui, ele chama a atenção aqui para um auto-julgamento. Para nós também, se nós temos comunhão com Deus, e aqui é justamente isso. Note, irmãos, Deus ali, quando eles eram consagrados, Deus tinha zelo por eles. Deus tinha zelo por eles. Porque eles tinham zelo por Deus. Deus abandonou eles porque eles perderam o zelo de Deus. Lembrei de algo. Não vou citar o nome. Irmãos, quantos irmãos vinham aqui à frente, pegavam um instrumento, e eu não vou dizer que instrumento era, e tocava, e cantava, cada música linda. Irmãos, eu conheci um irmão que disse que já nem sabia mais tocar o violão. Perdeu o interesse. O que é isso, irmãos? Será que Deus não sente não saudade daquele tempo? Nota, irmãos, quando Israel, ele era consagrado ao Senhor, diz aqui o texto, que todas as pessoas que investiam contra Israel, Deus declarava culpados, e Deus cobrava de cada um que fez alguma coisa a Israel. Deus ali guerreava com Israel, e Deus ia sempre na frente, defendia Israel, porque Israel tinha prazer nele, e ele também tinha prazer com Israel. O deleite de Israel era andar com Deus. Irmãos, Deus também está olhando para a igreja e dizendo: eu tenho saudade daquele tempo. Muitos crentes, irmãos, nessa caminhada com Deus, já não sente mais deleite, já não é consagrado como era antes. Mas do verso 4, irmãos, ao verso 8, agora Deus passa a saudade. Deus agora não fala mais de saudade. Deus agora vai falar de lamento, de castigo, porque o povo brincou com Deus. Ele disse: eu tenho saudade, mas também, nos versos seguintes, é lamento. Eu lamento que vocês vão ter que passar para que vocês não brinquem comigo. Vejamos no verso 4 ao verso 8. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após nulidade dos ídolos, e se tornando nulos eles mesmos, e sem perguntarem: onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos tirou através do deserto, por uma terra de ermos e de corvos, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesses o seu fruto e o seu bem, mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminaste, e da minha herança fizeste abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Nota, irmãos, que agora é só lamento. Nota, irmãos, que aqui, o que é aqui que o profeta quer nos ensinar é que afastar de Deus foi uma decisão totalmente injustificável. Não havia nenhum motivo para o povo se afastar de Deus. Ou há algum motivo em Deus, pai, irmãos, para nós esfriarmos? Não há não, irmãos, não há não. É o nosso miserável coração. Ele diz aqui, irmãos, que afastar-se de Deus foi uma decisão totalmente injustificável. É como se Deus perguntasse: eu cometi algum erro com vocês? Eu cometi algum erro com vocês? Eu fiz alguma promessa e deixei de cumprir? Tudo que Deus prometeu para eles, Deus cumpriu? Eu fui injusto ou infiel com vocês? Irmãos, e a resposta evidente é que a injustiça estava no povo, e não
em Deus. É isso aqui que ele quer nos chamar, irmãos. Atenção, é um alerta, porque a rejeição a Deus tem consequências eternas. E aqui, irmãos, o que Deus também quer dizer é o seguinte: vocês me abandonaram. No tempo que vocês me abandonaram, houve algum crescimento espiritual? Notem, cada pessoa que se afasta de Deus, há algum crescimento espiritual? Houve alguma vantagem? Vocês são um povo mais forte? Vocês é um povo mais forte? É evidente que não. Quando se afasta de Deus, nós só fazemos enfraquecer. Irmãos, Israel se afastou de Deus, e aquele que se afasta de Deus só faz sofrer. Irmãos, todas as vezes que Israel estava perto de Deus, ele era uma bênção. Quando Israel trocou Deus por outros deuses, Israel enfraqueceu. Irmãos, vejamos também conosco. Deus nos amou desde a eternidade, Deus nos chamou, Deus nos libertou, Deus nos tornou herdeiros, isso é que diz a Bíblia, e agora nós vamos trocá-lo pelas coisas deste mundo que não tem nenhum valor? Aí você pergunta, e por acaso hoje existem os mesmos ídolos daquele tempo? Nós haveremos de mostrar que sim. Nós haveremos de mostrar que sim. Muita gente está trocando Deus por muitas coisas desta vida. Do verso 5 ao verso 6, ele vai falar aqui da redenção de Deus. Deus resgata o povo do Egito, Deus toma conta daquele povo, e a resposta que Deus tem em anos bem recentes foi a infidelidade do povo. Se você for ver aí do verso 5 ao verso 6, em vez do povo ser fiel a Deus, o povo tornou-se um povo infiel, e o povo vai enamorar muitos deuses, afastando do amado a sua alma. Assim, irmãos, todos aqueles que se afastam de Deus, ele nunca sobe, ele só faz descer a ladeira. E não havia ali, irmãos, nenhum motivo para que Israel fizesse isso, porque a fidelidade de Deus era inquestionável. Ninguém pode questionar que Deus é infiel, porque Deus, ele é muito fiel. Deus libertou o povo, livrou o povo da opressão, e a resposta foi indiferença e abandono. E até hoje, irmãos, nós estamos vivendo nessa época, uma época de infidelidade e uma época de abandono. E nós precisamos, irmãos, tirar os nossos olhos de Judá e olharmos para nós mesmos, se ainda há sinceridade em nós, se ainda somos diferentes de Judá, ou se nós somos um povo consagrado ou não. Agora vejamos aí, no verso 6, que também Deus diz que Deus protegia ele, protegia ali no deserto. No verso 6 diz isso. Olha o verso 6 que ele diz aqui, e sem perguntarem, onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Note, irmãos, que ali havia a provisão de Deus. Ali havia Deus ali provendo o que eles precisavam viver. Irmãos, interessante, como é que eles andam ali 40 anos pelo deserto e as vestimentas não envelheciam? É um milagre de Deus. As vestes hoje não aguentam nem 6 meses. Logo, logo, essas vestes desbotam. E nós precisamos, irmãos, olhar. Quando eles tinham fome, Deus enviava o pão. Eles tinham sede, Deus dava água. Quando o povo enfrentava a enfermidade, Deus curava.
Quando os inimigos ali investiam, Deus libertava. E aí o povo vai se esquecer do amado. E nós também, irmãos, nós temos muitos ídolos modernos que com outras roupagens e que está tomando o lugar de Deus. O lugar de Deus. Quer ver? Quer que eu diga mesmo? O celular, as redes sociais. Quantas pessoas, é o dia todo, ó, no WhatsApp, nas redes sociais, o dia todo no computador. Note que o ídolo agora chama-se computador, chama-se celular e outras coisas mais. É o nosso ídolo. Está tomando o lugar de Deus. O nosso prazer hoje é nas redes sociais, não é mais em Deus. Ou eu estou mentindo? Estou mentindo não, irmãos. Estamos vivendo isso. Note que antigamente o povo tinha prazer de carregar a Bíblia. Hoje o povo carrega o celular e acha que isso está tudo normal. Olha, irmãos, o que é ídolo? Ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. E tem muita coisa, é filhos, é família. A Bíblia diz que é para amarmos a Deus em primeiro lugar, mas nós estamos invertendo, colocamos a família no lugar de Deus, é filhos no lugar de Deus, é trabalho no lugar de Deus, é dinheiro no lugar de Deus. Irmãos, se tivesse hoje um dinheiro para nós ganharmos hoje, nós estaríamos aqui? Ou nós estaríamos lá ganhando o dinheiro, achando que nós estamos fazendo grandes coisas? Irmãos, nós só alimentamos o nosso ego, só alimentamos o nosso eu. Mas, irmãos, a alma, quando a alma não deixa de ser alimentada, a derrota é feia. Um ídolo é tudo aquilo que conquista o seu coração. Um ídolo é tudo aquilo que ocupa o maior espaço de sua vida e da minha vida. Irmãos, eu posso dizer mais. Existe algo que você busca mais do que a Deus? Existe algo que você busca mais do que a Deus? Qual o seu maior prazer? Qual o seu maior prazer da sua vida? Qual o seu maior prazer? O que é que lhe traz prazer? O que lhe traz prazer é o seu ídolo. Irmãos, e para concluirmos, o povo de Deus tornou-se mais infiel do que os pagãos. Veja aí no verso 9 ao verso 11. Deus diz aqui que o povo de Deus tornou-se mais infiel do que os pagãos. Ao verso 9 ao verso 11, o que ele diz? Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai a terras do mar, de Chipre, e vede, mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem, e vede, se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Note que ele diz aqui, que nem o povo do mundo trocou os seus deuses. Nem o povo do mundo, irmãos, trocou. E eu vou dizer mais, os pagãos são mais dedicados do que o povo de Deus. Eu estou mentindo? Vou dar um exemplo. Em uma missa, quem é que sai da missa? Estou mentindo? Quem é que sai da missa? Eu quero ver crianças correndo na missa. Não corre. Eu quero ver alguém toda hora saindo para beber água na missa. Eu quero ver. Eu quero ver aí um TJ perder o horário. Eu quero ver. Todo mundo vai até de táxi ali, ó, na minha rua tem um bocado que vão de táxi, ó, lá para o Luiz Viana. Ali eles disseram, Deus diz isso aqui, ó, os pagãos são mais fiéis. Pontualidade. Eu quero ver pessoas de seitas não ser pontuais.
Por que o povo de Deus não são mais pontuais? Falta, irmãos, fidelidade. Irmãos, sabe por quê? Diante de Deus não há satisfação, é no nosso coração. Por isso que nós agimos assim. E para concluirmos, irmãos, será que estamos nos abastecendo nessa fonte inesgotável que é Deus? Será que nós estamos? Porque ali Deus diz que o povo estava indo buscar água em outra fonte. Cisterna furada, tanque furado. Aí, irmãos, me permita dizer, toda a tecnologia, tudo aquilo que nós estamos perdendo no nosso tempo é um tanque furado. Quando você está nos seus problemas, que você vai buscar ajuda, você não encontra nada. É isso aqui que ele está querendo dizer. Vocês estão juntando água lá naquele tanque, naquela cisterna, e ela está furada. Quando vocês irem buscarem, vocês não vão achar nada. Na hora do nosso aperto, eu quero ver celular, eu quero ver computador, eu quero ver o que quer que seja nos ajudar. Não nos ajudam. Não pode fazer nada por nós. São os nossos ídolos que tomam o lugar de Deus, mas não pode fazer nada. Nada. Irmãos, nós estamos abastecendo nessa fonte que é Deus. Nós precisamos pensar nisso. Será que temos feito como o povo de Judá, abandonado o Senhor e cavando cisternas rachadas? Irmãos, eu queria ler um versículo, um irmão que tem uma voz alta, Miqueias capítulo 6, versículo 3. Vejamos esse versículo, Miqueias capítulo 6, verso 3. Eu vou pedir a Davi, que ele, 6:3, fique de pé aí, Davi. Lê esse versículo bem alto, que esse versículo me martelou até dizer chega. 6, versículo 3. Povo meu, que te tenho feito, e por que te fazei? Responde-me. Nota, irmãos, povo meu, o que eu tenho feito, o que eu te fiz? Responde-me, o que eu te fiz para você me abandonar? Eu fiz o quê? O que foi, irmãos, que Deus me fez e o que foi que Deus te fez? Para você estar assim, tão frio, tão apático. O pastor Samuel me dizia, tão jovem, ele me disse, pastor, o povo do Ceará está ficando um povo apático. Eu disse, o povo da Bahia também está no mesmo ritmo. Um povo apático, irmãos. Irmãos, Jesus, ele também conta uma história daquele filho pródigo. Aquele filho pródigo que se cansa da casa do pai, se enfastia de sua mesa, pedindo para ir embora e experimentar as coisas do mundo. E ali, quando ficou distante de Deus, o filho pródigo vai achar uma fonte com água? Não. O filho pródigo vai achar uma fonte que não tinha um pingo de água. Por quê? Se afastou de Deus, deixou seduzir ali pelaquilo que era artificial, e aí quebrou a cara. E aí, irmãos, só Deus pode satisfazer o nosso coração. O dinheiro não pode, o sucesso não pode, os ídolos modernos não pode, e trocar o Senhor não é bom. Isaías capítulo 55, versículo 1, é o penúltimo versículo de hoje à noite. Isaías 55, verso 1, olha o que ele diz aqui, ó. Isaías 55, versículo 1, a todos vós, o que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Note, a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. Vou dar outro versículo, João capítulo 3, verso 14, olha o que foi que Jesus disse. João capítulo 3, verso 14. João 3, verso 14. Abra aí sua Bíblia comigo, para que você acompanhe o que ele diz. João 3, verso 14. João 3, verso 14, não, desculpe, é o 4, verso 14.
14, 4, verso 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Entenderam, irmãos? Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. No capítulo 7, ele diz que iria fluir rios de água viva àqueles que bebem. Irmãos, eu quero encerrar fazendo algumas perguntas para nós, para que nós venhamos a acordar. Irmãos, Israel, ele era santidade. Você era santidade ou você é santidade? Você era santidade ou você é santidade? Deus diz lá que Israel era. E com nós? Você é ou você era? Você era dedicado ou você é dedicado? Você era devotado ou você é devotado? Você era santo ou você é santo? É necessário, irmãos, que façamos essas perguntas e para nós não agirmos como Israel. Lembro-me de ti, da tua afeição, quando era jovem, e do teu amor, quando noiva, e de como me seguir no deserto, numa terra em que se não semeia. Irmãos, será que nós temos provocado saudade em Deus? Será? Será que hoje aqui à noite não tem pessoas que estão causando saudade em Deus? Está distante de Deus? Será? Agora, irmãos, se nós causarmos saudade em Deus, fique certo, a disciplina virá. A disciplina veio para Israel. Israel foi levado cativo. Antes de Israel ser levado cativo, faltou comida na cidade, e diz o texto aqui, que comiam dos seus filhos. Me dá-me teu filho para que eu coma, e depois amanhã me dá o teu. Canibais por causa do pecado. Pode ler o livro de Jeremias que você vai ver lá escrito. Depois que diz lá os grandes historiadores, quando acabou a comida, comiam fezes de cavalo, fazendo aquela sopinha de fezes de cavalo, e os animais morrendo um por um. Assim é o pecado, irmãos. O pecado é a pior miséria do homem. Assim, irmãos, oremos pelos que estão desviados no nosso meio. Oremos pelos que estão fracos, que estão frios. Oremos pelos que vêm à igreja, mas não têm nenhum prazer. Eu queria pedir a vocês a permissão para cantarmos o hino 164. Irmão Moisés, ele vai vir aqui à frente cantar esse hino. E quem é que toca? Tem alguém para tocar? Irmão Felipe vai tocar. E Moisés vai cantar esse hino. Tu que sobre a amarga cruz revelaste teu amor. Tu que vives, ó Jesus, vivificas no Senhor. Hino 164. Não conhece? Então, o irmão José Bispo vem aqui à frente e Moisés toca. Tu que sobre a amarga cruz. É um hino fácil, todo mundo conhece. Depois nós havemos de orar e vou chamar aqui o irmão Cristiano para que possa aqui encerrar o culto. E pense como tem sido a sua vida, uma vida fria, uma vida sem Deus. Pense nisso. Tu que sobre a amarga cruz revelaste o teu amor, tu que vives, ó Jesus, vivificas no Senhor. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar.
vem nos inflamar. Oh, vem, nossas almas inflamar. Diz aqui na estrofe 3: quantos que corriam bem, já não mais contigo vão. Outros seguem, mas também frios sem amor estão. Eu não sei se eu estou falando com você, meu irmão. Eu não sei. Se for você, procura esquentar. Procura levar essa mensagem para outros que não vieram hoje à noite. Procura convidá-lo, porque os dias são maus. Procura dizer para ele que Deus tem saudade dele, como tem também de cada um de nós. Cheguemos para perto do nosso Deus. Estrofe número 4. Vem agora consumir tudo quanto, ó Salvador, quer altivo resistir ao teu grande e doce amor. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar por teu puro e santo amor. Vem, ó vem, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Lembramos de uma coisa: o diabo sempre colocará em nossas vidas um ídolo para que tome o lugar de Deus. Oremos ao Senhor para que Deus fortaleça o seu coração e que Deus esteja esquentando nossa alma, para que nós venhamos a sentir deleite em Deus e alegria em Deus. Fechamos nossos olhos. Ó Senhor, ó Deus, obrigado, porque até aqui o Senhor tem levantado um povo para te servir. Que esse povo aqui, ó Deus, não cause saudade em Ti. E os que aqui estão, ó Deus, que estão frios, estão fracos, esquenta, ó Deus, essas pessoas, que elas sintam prazer em Ti, que elas se deleitem em Ti, pelo Teu poder, Deus. Se assim preciso, disciplina essas pessoas, para que possam ter um compromisso contigo, ó Deus. O Senhor sabe todas as coisas, o Senhor é sábio, o Senhor é inteligente. Aumenta a nossa fé, aumenta o nosso compromisso, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, não venha, ó Deus, a sentir tamanha saudade do teu povo, porque estamos distantes. Que venhamos a estar bem perto de Ti, para que venhamos, ó Deus, a enxergar os nossos pecados. Seja, ó Deus, com as igrejas, com todas as igrejas, onde os jovens não têm mais compromisso contigo, ó Deus, em especial, ó Deus, os jovens de Feira de Santana, ó Deus. Seja com aquele povo ali, ó Deus, também. Seja com esses também, ó Deus, daqui de Salvador, ó Deus. Seja com aqueles também, ó Deus, que não são jovens, ó Deus, mas que não querem mais nada. Que venhamos, ó Deus, a ser como o irmão Belino e como a irmã Ana, ó Deus. Ó Deus, velhos, mas não falta um culto, ó Deus. Desperta em nós, ó Deus, a sinceridade, ó Deus, e o desejo que esses irmãos têm de vir à igreja, como o irmão Sinésio, como outros irmãos, ó Deus, que têm compromisso contigo, ó Deus. Desperta em teu povo um compromisso maior, ó Deus. E nos prepara, ó Deus, para os grandes desafios, ó Deus. E que o nosso amor por Ti aumente mais e mais. Ó Deus, que o Senhor, Deus, não venha dizer para essa igreja do Acupe, como o Senhor disse para Éfeso: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E aí o Senhor manda ali, ó Deus, que ali os irmãos se arrependerem, ó Deus. Ó Deus, como nós estamos esfriando, ó Deus. Tem misericórdia de nós e nos prepara, ó Deus, para te servir melhor. Essa é a minha oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmão Cristiano.